chat, o Silvio colocou já a frequência para que vocês possam estar preenchendo essa frequência. Como que vai ser realizada essa multivacinação no ano de 2026? O período da estratégia iniciou no dia 3 de agosto a 1º de setembro, então a gente tem aí 29 dias para a gente estar realizando essa intensificação. Isso aí tem lá naquele negócio, tá? No caso, ainda mais. O áudio, sim. Eu tô até... Eu tenho... Vocês estão me escutando? Estou. Sim. No dia D, o dia D vai ser realizado no dia 22 de agosto. O objetivo dessa multivacinação, primeiramente, é atualizar a situação vacinal das nossas crianças e adolescentes menores de 15 anos, né, garantindo ali em cada atendimento a oportunidade de avaliar essas cadernetas vacinais. Também buscamos resgatar os não vacinados e aquelas crianças que estão com seus esquemas incompletos, né? E esperamos que a gente amplie as nossas coberturas vacinais e a proteção das nossas crianças, reduzindo os bolsões de não suscetíveis. O Ministério da Saúde, ele publicou alguns documentos técnicos, né? Em março, foi publicado um ofício circular número 125/2026, que divulga todas as estratégias nacionais realizadas no ano de 2026, né? Então, é importante para que todos os municípios já façam o seu planejamento de todas as estratégias que vão ser realizadas nesse ano de 2026. Também teve um incentivo financeiro, né, para os estados e os municípios, para o desenvolvimento da estratégia da vacinação nas escolas e as ações de atualização na caderneta de vacinação. A gente também teve, né, a disponibilização do guia de multivacinação no ano de 2026, com as orientações desta multivacinação. Recentemente, o Ministério da Saúde também publicou uma nota técnica número 79/2026, que fala sobre a ampliação do acesso à vacinação do SUS, né, eliminando as barreiras organizacionais e garantir que nenhuma pessoa deixe de ser vacinada quando houver indicação. Então, nessa nota técnica, ela fala principalmente em relação de oportunizar essas pessoas que vão se vacinar, né? Então, a gente precisa abrir os frascos das vacinas multidoses e também não colocando dias específicos para estar abrindo determinadas vacinas. Quais são as vacinas ofertadas? As vacinas ofertadas são todas as vacinas do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. Na apresentação, a gente disponibilizou um QR Code da instrução normativa do calendário nacional, que foi atualizado há 2 semanas. E só esse ano é a 3ª edição da instrução normativa do calendário nacional de vacinação. E ele veio com algumas atualizações referente a algumas vacinas. Retornando à apresentação, as vacinas ofertadas são todas as vacinas do calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente. Aqui na apresentação a gente colocou um QR Code para que vocês possam ter acesso à nova instrução normativa, né? Essa é a 3ª instrução normativa que o Ministério da Saúde publicou esse ano. Com a atualização, a gente teve recentemente a adoção do 2º reforço com a VIP, né? Então, em 1994, o Brasil ele recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem no seu território. Não somente o Brasil, mas todos os países da América, né? Então, cerca aí de 35 anos que todos esses países estão livres da circulação do poliovírus selvagem, né? Então, isso é um fruto das estratégias que foram adotadas da vacinação em todo esse tempo. A introdução da 2ª dose de reforço, ela foi amplamente discutida na reunião técnica da Câmara Técnica Assessora em Imunizações.
Então, desde o dia 3 de agosto, o DPNI ele introduziu a segunda dose de reforço com a vacina inativada poliomielite a VIP, né? Ao lado direito, a gente tem uma tabela com o esquema vacinal recomendado, né? A gente tem a criança Mas não com, está a partir de aparecendo 2 meses, nada. ela vai receber a primeira dose. Aos 4 meses, ela vai receber a segunda dose. Aos 6 meses, a terceira dose. Aos 15 meses, o primeiro reforço. E aos 4 anos, o segundo reforço. Lembrando que o intervalo mínimo de 6 meses do primeiro reforço para o segundo reforço, né? Então, essa criança ela tem até 4 anos, 11 meses e 29 dias para completar todo esse esquema vacinal. Aqui a gente colocou uma tabela, né, que são situações que podem ser encontradas, né? Então, a primeira situação, a criança ela está com 3 doses do esquema primário com a VIP e o reforço com a VOP. Nesse caso, a conduta vai ser administrar o segundo reforço com a VIP aos 4 anos de idade. A segunda situação é a criança estar com as 3 doses da VIP, né? E o reforço com a VIP. Nesse caso, a conduta vai ser administrar o segundo reforço com a VIP aos 4 anos de idade. A terceira situação é aquela criança que está com os 3 esquemas primário completo da VIP, com a primeira e segunda dose de reforço com a VIP ou com a VOP. Nesse caso, considerar o esquema completo, não administrar o novo reforço. A gente também teve, né, recentemente a transição, né, no caso a introdução da pneumocócica conjugada a 20, né, e teve esse período de transição da pneumo 10 para a pneumo 20, né? Então, foi adotados esquemas mistos durante a transição, né, utilizando as doses remanescentes da pneumo 10, associadas a vacinas de maior valência, né? E mantendo o seu esquema vacinal de 2 doses e um reforço, assegurando que a dose de reforço ela seja administrada com a vacina de maior valência. Aqui a gente tem um quadro de situações que podem ser encontradas. Então, a criança, a partir de 2 meses, ela recebeu a pneumo 20, faz a segunda dose com a pneumo 10 e o reforço com a pneumo 20. Ou a criança que recebeu a primeira dose com a pneumo 10, faz a segunda dose com a pneumo 20 e o reforço com a pneumo 20. A outra situação é a criança ter feito a primeira e a segunda dose com a pneumo 10. Nesse caso, a criança, a partir de 12 meses, ela vai receber o reforço com a pneumo 20. A outra situação de a criança receber a primeira dose com a pneumo 10 ou a pneumo 20, né? E perdeu a oportunidade de receber a segunda dose. Quando ela retornou no serviço de saúde, ela já estava a partir de 12 meses. Então, nesse caso, vai administrar a pneumo 20. A outra situação é dessa criança que não tomou a primeira dose e a segunda dose. Nesse caso, ela vai tomar apenas a pneumo 20, uma dose única. Aqui a gente colocou as principais dúvidas, né? Então, a criança, sem nenhuma condição especiada na rede privada, ou seja, 2 doses do esquema básico primário. Quando ela vai ao serviço público, é necessário fazer um reforço da pneumo 20. Uma criança com cardiopatia crônica, ela tem 4 anos, tem 3 doses da pneumo 10, né? 2 doses mais um reforço. Ela, nesse caso, vai fazer 2 doses da pneumo 20 com intervalo de 8 semanas. Essas são as condições especiais. Outra situação, um idoso que ele é acamado, ele tem 2 doses da pneumo 23. Nesse caso, o esquema dele está completo, não se faz mais nenhuma dose. Ou o idoso que ele é acamado com uma dose apenas da pneumo 23, faz apenas uma dose da pneumo 20, observando um intervalo de 1 ano após a dose da pneumo 23.
A outra situação é uma criança que tem 2 meses, mas ela não tem a pneumo 20 no momento. Posso inverter? Fazer a pneumo 10 e depois a pneumo 20 aos 4 meses? Não. Deve seguir o que está preconizado, né? Com 2 meses a pneumo 20 e aos 4 meses a pneumo 10. A outra orientação do Ministério é a vacinação contra sarampo, que é uma prioridade, né? Considerando o risco da reintrodução do vírus da sarampo no Brasil, né? Então, nesse momento da multivacinação, o nosso foco não vai ser apenas para as crianças e adolescentes, mas também a gente verificar a situação vacinal de um grupo completo, né? Então, a vacina contra sarampo, ela está disponível para a população a partir de 2 meses a 59 anos, né? Então, a gente tem algumas orientações, que é referente ao calendário nacional de vacinação, né, que a criança, no caso, a faixa etária de 12 meses a 29 anos, vai receber 2 doses com intervalo de 30 dias entre as doses. Já a faixa etária de 30 a 59 vai receber apenas uma dose. Já os trabalhadores de saúde, eles vão receber 2 doses, com intervalos de 30 dias entre a primeira e a segunda, independente da idade, né? Então, esses trabalhadores, eles vão estar ali recebendo 2 doses. A gente vai tratar agora sobre a cadeia de frio, né? Que não é um tema, né? Que todos têm conhecimento, mas é importante a gente estar reforçando nessa reunião, né? A cadeia de frio, ela é um processo logístico, incluindo as atividades de produção, né, desde a armazenagem até o transporte, de forma eficiente e assegurando a preservação das características iniciais dos imunobiológicos, desde a fabricação até a administração. Então, a cadeia de frio, ela envolve desde o planejamento até a distribuição dessas vacinas. E para isso, a gente precisa de umas boas práticas de armazenamento e conservação, né? Então, a gente tem 5 pontos essenciais. Primeiro, ter uma temperatura adequada, né? Manter os imunobiológicos na temperatura indicada pelo fabricante. Ter uma câmera científica exclusiva, né? Caso não tenha uma câmera científica exclusiva, né? O uso do refrigerador doméstico, mesmo que não seja o mais recomendado, mas é a realidade que a gente tem, né? Então, o uso desses equipamentos, eles têm que ser exclusivo para imunobiológicos, né? Como manutenção em dias, o monitoramento contínuo da temperatura e o registro diário dessas temperaturas. Também, né, é necessário a organização correta, que é o PVPS, é o primeiro que vence e o primeiro que sai, né? E evitar o contato desses imundos nas paredes desses equipamentos para impedir a circulação de ar frio. O ambiente ele tem que ser climatizado, né, reduzindo ali as oscilações de temperatura, e também é necessário que todos os municípios eles tenham o plano de contingência atualizado, né? Então, em casos, o plano de contingência ele serve para que as equipes diante de uma situação de queda de energia ou falha no equipamento, eles saibam agir diante dessas situações. E quando há uma excursão de temperatura, né, que é quando as vacinas elas estão expostas às temperaturas que não são recomendadas pelo PNI, né, então a gente tem que seguir um fluxo de ocorrências de imunobiológico. Primeiramente, identificou a ocorrência? Segundo, não abrir o equipamento, manter o equipamento fechado. Terceiro, registrar as temperaturas de mínima, máxima e do momento, né? A gente até pede para fazer o registro fotográfico durante esse registro de temperatura. No quarto, avaliar rapidamente as condições do equipamento, se há presença de gelo, água, como é que estão os estados dessas vacinas. O quinto, comunicar imediatamente à coordenação de imunização
ou o responsável técnico. O sexto, identificar e isolar os imunobiológicos suspeitos. E o sétimo, armazenar adequadamente, né, em outro refrigerador ou em caixa térmica entre uma temperatura de mais 2 graus Celsius e 8 graus Celsius, quando for necessário. Após tudo isso, é feito o preenchimento do formulário, né, que é o formulário de ocorrências de imunobiológicos sob suspeitas. Juntamente com esse formulário, tem que colocar os mapas de controle de temperatura do mês atual e do mês anterior e encaminhar para a coordenação municipal. A coordenação municipal vai fazer esse Encontrei. envio para a coordenação estadual, né? Quem é responsável por esta pasta, por toda essa avaliação estadual é a Josiran, né? Então, ela faz toda esta avaliação e os municípios precisam aguardar um parecer, né? Então, antes de utilizar esta vacina ou descartar esses imunobiológicos. É importante também a gente trazer sobre as ações extramuros, né, que vão ser feitas durante esse período da multivacinação. Então, a gente precisa também manter as boas práticas em atividades fora das unidades de saúde. Então, é necessário um acondicionamento adequado, ali utilizando caixas térmicas certificadas, limpas e qualificadas, o uso de bobinas reutilizáveis, evitar o contato direto dessas bobinas com os frascos das vacinas, né, para prevenir o congelamento ou aquecimento. No planejamento logístico, é necessário que aquela equipe, antes mesmo de ela ir para alguma área, ela planejar o local, o seu trajeto, né, escolher locais sem exposição de sol. É necessário também a manutenção de uma caixa fechada, né? Então a caixa ela tem que ser, ela tem que manter devidamente fechada durante o transporte, o armazenamento, né? Evitar abertura frequentes ou desnecessárias, para preservar a estabilidade térmica interna. É necessário também uma caixa de apoio, né? Então, essa caixa de apoio, ela vai estar ali com bobinas de gelo reutilizáveis, né? É necessário também o monitoramento da temperatura, então essa temperatura ela tem que ser continuamente monitorada, né, com termômetros de máxima e mínima de momento. Deve ser feito o registro no início, durante e o final das atividades, e também é necessário, né, ali o gerenciamento de resíduos, né, que é segregar corretamente os resíduos gerados na vacinação, né, como os perfurocurtantes, os frascos, né, então descartar conforme o plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde do município. Aqui a gente disponibilizou, né, para ter mais informações detalhadas, o QR Code do guia da multivacinação do ano de 2026 e o manual de rede de frio do PNI. Eu vou passar para a Thalita para ela dar continuidade à apresentação. Então, boa tarde a todos. É, para os que não me conhecem, eu sou Thalita, técnica da coordenação de imunização. Antes de dar prosseguimento à apresentação, eu vou pedir novamente para vocês não esquecerem de assinar a lista de frequência, o formulário que está no chatzinho da conversa. Tem um formulário, vocês acessem para assinar a frequência. É bem importante, viu? Para que a gente possa avaliar a participação de vocês e comprovar, na verdade, a participação de todos. Ah, porque está no papel. Então, agora a gente vai falar sobre o microplanejamento, né, como uma oportunidade, como oportunizar a utilização da caderneta de vacinação. Então, o microplanejamento, ele não é uma novidade para a gente, né, ele está sempre aparecendo
em todos os momentos, quando a gente fala em organização desse processo, das ações de vacinação, do planejamento, e ele não vai nos deixar, essa é a verdade, né? Que a gente precisa fazer cada vez mais se apropriar dessa ferramenta para que a gente consiga utilizá-la, né, de forma exitosa dentro dos municípios. Então, quando a gente fala de microplanejamento, a gente parte do processo de avaliação, né, da situação de saúde do território a partir de duas perguntas. Então, a gente inicia o microplanejamento fazendo para a gente, antes de planejar alguma ação, a gente precisa conhecer sobre o que a gente está falando, né, sobre o território. E eu sei que vocês conhecem, mas o próprio território tem subdivisões, né, por cada equipe, inclusive de estratégia de saúde da família. Então, essa análise de situação, ela é o ponto de partida do microplanejamento. E ela parte de duas, como eu falei, né, duas perguntas importantes. Qual é o mundo ideal? Ou seja, o objetivo é que todas as pessoas estejam protegidas e com a caderneta atualizada, né? Além disso, que as coberturas vacinais sejam homogêneas e elevadas, e quando a gente fala de homogeneidade, é que todos os municípios, no caso do Maranhão, estejam dentro dessa faixa dos 95% de cobertura que é preconizado pelo Ministério da Saúde, através do PNI, né? Não adianta um município estar com as coberturas vacinais elevadas e o restante do estado não, né? Então, isso acaba que o estado como um todo, a população do Maranhão como um todo, esteja desprotegida. A gente precisa que os esquemas vacinais sejam completos, né, e sejam oportunizados a verificação, ter a equidade no acesso às vacinas, lembrando que a gente tem públicos-alvo, né? Então a gente tem que levar em consideração esses públicos. A gente tem que avaliar a ausência de bolsões. Na verdade, o ideal é que que a gente não tenha bolsões de não vacinados dentro do município. Isso garante que a população esteja vacinada em sua totalidade. A gente precisa de uma comunidade informada e engajada, e essa informação parte do município, né, parte das coordenações, da Secretaria de Saúde, e que os serviços de vacinação sejam acessíveis e resolutivos, que é uma coisa que a gente comenta, às vezes, sobre, por exemplo, horário de atendimento estendido da sala de vacina, né? Porque durante a semana os pais, eles estão trabalhando, não conseguem levar os filhos e nem se vacinar no horário comercial. Então, são alternativas que podem facilitar esse acesso. A outra pergunta é: qual é o problema central? A gente tem que identificar as principais lacunas que impedem o alcance desse mundo ideal, que é esse que a gente deseja. Então, quais são os problemas? São as baixas coberturas vacinais em determinadas vacinas e territórios. Porque no município eu posso ter 95% de cobertura para BCG, mas hepatite B, que é uma vacina que anda em conjunto, já está com uma cobertura vacinal mais baixa, né? Então a gente tem que identificar dentro do município quais são aquelas vacinas que realmente apresentam maior taxa de cobertura vacinal, que a gente pode dar uma ênfase maior para elas. A gente pode e deve avaliar os esquemas se eles estão incompletos e avaliar a taxa de abandono dessas doses, né? O ideal é que a gente tenha aí o mínimo de taxa de abandono possível. A gente tem que avaliar as populações com difícil acesso e vulnerabilidades específicas. Então, a gente sabe que o Maranhão tem uma diversidade grande dentro de seus municípios, né? Tem município com população quilombola, indígena, ribeirinha, né? São populações em que o acesso rural, às vezes, da zona rural é difícil, né? O acesso. Então, a gente tem que avaliar isso para pensar alternativas para chegar ao mundo ideal, né? As desigualdades socioeconômicas e territoriais, porque a gente sabe que algumas pessoas, por exemplo, que moram na zona rural, às vezes vão ter muito problema em conseguir chegar à cidade, né? Às vezes por falta mesmo de dinheiro para se deslocar. Então, pensar alternativas, como eu sei que muitos fazem, né, de ir até essa população onde ela se encontra.
A baixa demanda ou hesitação vacinal, que é um problema que a gente vem enfrentando e que se tornou mais frequente, né? A gente consegue observar com mais frequência após a pandemia. Que a hesitação é na verdade, um receio da população em se vacinar por diversos motivos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de ESAV, e um desses motivos são o medo dos efeitos colaterais, né? Os efeitos adversos que essas vacinas podem causar. E também avaliar quais são as limitações na oferta e organização dos serviços. Então, partindo desses dois problemas, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso para garantir, né, uma qualidade na vacinação e nos indicadores da imunização e quais são os problemas para que a gente consiga avaliar a situação e chegar nesse mundo ideal. Então, para que a gente possa fazer análise da situação, a gente conta, claro, com o conhecimento que a gente tem sobre o território, mas a gente também pode utilizar fontes de dados importantes, como sistemas de informação, né? A gente tem o CIPNI, a RNDS, o ESUS-APS, o CIPNI Web, o Tabnet, DataSUS, que são sistemas de informação que vocês podem extrair as informações. Por exemplo, vocês vão ver a cobertura, vocês vão ver quais são as vacinas que estão com baixa cobertura. Então, isso vocês podem fazer através desses sistemas de informação. Para os dados populacionais, vocês vão utilizar o censo, né? A gente tem o último censo de que ano? O último censo que foi de 2022. Ele está sendo utilizado ainda como base de dado populacional. Os indicadores sociais e econômicos, né? Então, avaliar através, por exemplo, do IDSUS, do CAD único, que são importantes também nesse processo de avaliação da análise da situação. Informações geográficas, como as unidades terem mapas, né? Saber a cobertura territorial das UBSs, quais são se tem área rural, indígena, ribeirinha, áreas de fronteira. A gente tem municípios que fazem fronteira, né? Por exemplo, com o Pará, que já faz, que aí já é uma outra dinâmica, né, em relação ao perfil epidemiológico. E o conhecimento local através das equipes, das visitas de campo, da escuta à comunidade, e não tem ninguém melhor para fazer esse conhecimento local do que os agentes comunitários de saúde, né? Então, utilizar a equipe estratégia de saúde da família nesse processo é importante. Essa aqui são as fontes de dados que vocês podem e devem utilizar para fazer análise da situação, e aí fazer a triangulação das informações, que é cruzar as diferentes fontes de informação, identificar quais são os padrões. Por exemplo, a gente sabe, né, a gente tem a noção de que o primeiro semestre do ano sempre é um semestre chuvoso e que tem mais riscos de doenças respiratórias. Então, isso é um padrão. A gente sabe que todo início de ano, todo primeiro semestre, a gente vai ter esse padrão de adoecimento por doenças respiratórias. Então, é importante que a gente faça isso também dentro dos nossos territórios. Reconhecer as oportunidades que o território pode oferecer, localizar as vulnerabilidades para que a gente possa pensar alternativas para superar essas vulnerabilidades e chegar a essa população e confirmar os achados. Tudo isso para quê? Fazer a priorização da população, saber quem eles são, onde estão as pessoas mais vulneráveis. Lembra que a gente sempre trata do princípio da equidade, né? Então, a gente precisa saber onde está essa população mais vulnerável. Em relação à vacinação, quais são as coberturas, os esquemas incompletos e o perfil de abandono? E isso, principalmente, isso quando a gente fala do perfil de abandono, a gente fala muito em relação às vacinas multidoses, né? Às vezes as pessoas começam o esquema e não terminam. Priorizar o território e o acesso, então saber onde há dificuldade de acesso e baixa oferta dos serviços, saber a vulnerabilidade social, quais são os territórios e grupos que apresentam maior risco social e econômico, capacidade da rede, né, como está a estrutura, os recursos e os processos locais,
E avaliar o abandono e oportunidade, que é onde estão os maiores índices de abandono e oportunidades de resgate, né? Que os famosos bolsões aí de não vacinados. Então, a gente levando essa priorização. Acho que o microplanejamento, às vezes, ele parece ser difícil, mas se a gente pensar ele por etapas, ele facilita, né? Então, a primeira etapa é, como a gente está mostrando, a análise da situação, é saber todas as informações importantes e necessárias sobre o território e a população para a gente pensar as melhores estratégias. Então, não tem como, para a gente pensar um planejamento eficaz, a gente precisa fazer essa análise de situação inicialmente. Depois que é feita a análise da situação, a gente pode implementar ações de planejamento e programação, com base no diagnóstico que foi feito durante a análise da situação e nas prioridades definidas, né? E fazendo planejamento de ações e programando os recursos necessários. Então, no processo, na etapa 2, que é a etapa de planejamento e programação, a gente faz definição de objetivos e metas, escolha das estratégias de intervenções, que a gente já conhece o território e a população, né, nas suas mais diversas particularidades, faz a programação dos recursos que serão necessários, e quando a gente fala de programação de recursos, é programação de recurso financeiro, mas não só, recurso financeiro, recurso, como a gente chama, de pessoas, né, de pessoas que, de recursos humanos, né, então recurso financeiro, recursos humanos, que são todos os recursos necessários para que as atividades que foram planejadas sejam realmente realizadas. E o cronograma, deixando muito claro quem são as pessoas responsáveis. Porque se a gente não tem responsável, a gente não tem quem cobrar. Então é importante que tenham pessoas responsáveis definidas em cronograma. Depois da segunda etapa de planejamento e programação, a gente segue para o segmento e monitoramento, que são as ações, né, iniciar as ações para monitorar o desempenho em tempo oportuno para direcionar forças para onde é mais necessário. Então, a gente planeja e programa. Quando a gente coloca em ação, a gente vai avaliar, vai monitorar se aquelas ações que foram planejadas, elas realmente estão surtindo o efeito desejado. Por isso, o monitoramento é tão importante. Porque se as ações que foram planejadas durante o processo de monitoramento for avaliado que as ações estão sendo eficazes, estão cumprindo seus objetivos, seguindo a meta, essas ações podem continuar. Mas, se nesse momento de segmento e monitoramento a gente avaliar que essas ações elas não estão surtindo os efeitos desejados, pode-se pensar um processo novamente de planejamento, de novas ações, para que a gente consiga atingir os objetivos e metas definidos. Então, ele serve para fazer o acompanhamento das ações, o monitoramento de indicadores, a identificação de desvios e quais são os gargalos, as dificuldades, né, que está tendo para que essas ações aconteçam, e fazer o redirecionamento de esforços. Que às vezes a gente gasta tanto tempo e tanto esforço em uma atividade que não é tão eficaz. A gente pode redirecionar esse esforço, né? E por fim, a quarta etapa, que é monitoramento e avaliação, que é depois que as ações foram realizadas, se faz a avaliação para ver se alcançou os objetivos, né? E levantar as lições aprendidas para as estratégias que virão. Então, na última etapa de monitoramento e avaliação, se faz a avaliação dos resultados e do impacto. Por exemplo, a gente estava com 80% de cobertura vacinal para determinada vacina. Depois das ações, foi para 95%. Então, foi um impacto positivo. Fazer a análise das lições aprendidas, fazer a documentação de boas práticas e fazer essa retroalimentação do ciclo, ou seja, voltar de novo para análise da situação, planejamento. Então, esse é um processo contínuo. Por isso que a gente fala que o microplanejamento não vai embora, não vai nos deixar, porque ele é contínuo. Né? A gente termina um processo de planejamento e programação já pensando no próximo que virá. Então, essas são as etapas do microplanejamento, né? Agora a gente fala um pouquinho sobre o acompanhamento da estratégia
é, vai ser realizado, né, por meio das doses aplicadas registradas pelo município. Aqui é como se dá um esquema, como se dá esse processo, né, de monitoramento dos dados de vacinação, especificamente dessa estratégia de multivacinação que a gente tem, que a gente vai iniciar agora. Então, a esfera nacional, né, Ministério da Saúde, ele faz o monitoramento nacional das doses aplicadas, faz o acompanhamento da evolução dessa estratégia e apoia tomadas de decisão. A esfera estadual, ela faz o acompanhamento dos municípios, ela faz a utilização do painel de doses aplicadas por esses municípios para que o estado e os próprios municípios façam esse acompanhamento para saber se está sendo eficaz, né, as estratégias que vocês estão utilizando. Com periodicidade, o Silvio, inclusive, envia planilhas, né, do ranking dos municípios em relação às doses aplicadas de vacinas. E a esfera estadual também faz a identificação dos municípios com necessidade de apoio, né, que são aqueles que a gente avalia com menor. Por exemplo, um dos indicadores que a gente pode utilizar para isso são os municípios com os menores dados de cobertura vacinal. E aí, na esfera municipal, a responsabilidade é fazer o acompanhamento das unidades de saúde, fazer a utilização do painel de doses aplicadas por estabelecimento de saúde, que daí vocês conhecem, né? Por unidade básica de saúde, por sala de vacina, fazer esse acompanhamento. E também fazer o monitoramento da execução local e da estratégia, né? Porque, na verdade, quem efetiva essas políticas, essas ações, são vocês nos municípios, né? Então, é importante que vocês façam esse monitoramento também. E como a gente está falando de uma estratégia de multivacinação, a gente não pode deixar de falar dos ESAVs, que são os eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização, né? A gente está falando de multivacinação, ou seja, né, todas as vacinas do calendário vacinal vão estar disponíveis, vão ser disponibilizadas para a população. E aí pode acontecer muitos casos de exave, né? Não é um grande problema. O problema é quando os exaves eles são exacerbados, né? São exaves graves que requer hospitalização. Então, por que identificar a farmacovigilância durante e após a campanha? Então, a gente vai ter mais pessoas vacinadas, ou seja, maior número de doses aplicadas. Se eu tenho maior número de doses aplicadas em um curto período de tempo, tem maior complexidade operacional e tem mais eventos temporais observados, ou seja, resumindo, e maior possibilidade de erro, né? Porque os exames, eles podem ser também dentro dos exames a gente tem os erros de imunização. Então significa que quanto mais doses aplicadas, maior chance a gente vai ter de eventos atribuíveis à vacinação, que podem estar relacionados à vacina ou não. Isso vai ser avaliado após as notificações desses eventos. Por isso que a gente chama muita atenção nesse processo, nesse momento, né, da estratégia de multivacinação, que a gente vai ter o maior número de pessoas vacinadas, para que a gente fique atento aos exaves e à notificação desses exaves. A gente tem um exemplo hipotético aqui, né, de doses administradas, casos de exave e taxas de notificação ao longo do tempo. Então, aqui o tempo a gente está vendo em meses, né? São 12 meses durante um ano. Durante aqui o período das estratégias de rotina, a taxa de notificação é muito menor do que quando a gente vê no período de campanha. Porque no período de campanha a gente já espera que a população tenha mais pessoas vacinadas, mais doses aplicadas, então a gente já espera que tenha mais casos de exame também. E aí, para que a gente possa avaliar esses exames, é necessário que se faça a notificação.
né? Então, o ESAV, ele é qualquer ocorrência médica indesejada temporalmente associada à vacinação, sem que exista necessariamente a relação causal com a vacina. Ou seja, a pessoa vacinou, vocês que estão na rotina, né, podem falar muito bem disso. A pessoa vacinou e aí depois, sei lá, de 4 dias ela chega com algum edema. Ela provavelmente ela vai logo ligar dizer que foi a vacina, mas a gente não pode dizer que é a vacina no primeiro momento, né? Tem que se passar por um processo de investigação, de avaliação. Então, tem que se fazer avaliar se essa relação causal com a vacina ela está relacionada ao produto, se o exame foi um erro de imunização ou desvio de qualidade, se foi uma reação de estresse à vacinação, que é muito comum em adolescentes, né? Por isso que a gente sempre é recomendado, sempre recomenda que não se faça a vacinação de adolescentes em pé, né? Porque é muito comum essa reação de estresse e eles acabarem tendo quadros de desmaios, né? Ou se é um evento coincidente. Na verdade, ele tomou a vacina hoje, daqui uma semana apareceu alguma reclamação, né, desse paciente, mas na verdade ele já tinha uma doença de base, e essa resposta tem a ver com a doença de base e não com a vacina. Mas a gente nunca pode dizer que é ou não é. A gente precisa notificar para o processo de investigação. Então, a farmacovigilância, ela não começa quando o evento acontece, ela começa desde o planejamento dessa vacinação. Por isso que a gente está chamando atenção para a importância das equipes sobre o conhecimento, né, e notificação dos ESAVs, principalmente nesse período. Então, a notificação do ESAV é feita na suspeita. A relação causal é avaliada após investigação. Quando eu falo de relação causal, é se aquele exame realmente foi causado por aquela vacina, né? E hoje a gente tem os comitês de farmacovigilância, a gente tem o Comitê Estadual de Farmacovigilância, que já está implementado e já está em funcionamento, né? Já tem reuniões, porque os municípios, profissionais da saúde notificam e o Estado, junto com o nível nacional, né, com o PNI, fazem essa avaliação e aí fazem um encerramento para dizer se aquele exame está relacionado com a vacina ou não. O que não pode passar despercebido durante esse momento de estratégias, né, da multivacinação. Os exames, se eles são graves. Então, um exame grave, no exame grave é quando a pessoa já tem risco de morte, né? Ela necessita de hospitalização, ela é de notificação compulsória imediata. Os não graves, é, a notificação é espontânea. A gente tem os exames raros ou inesperados, ou aqueles que são chamados de aglomerados. Então, isso a gente tem que ter uma ideia, né? Qual é o tipo de exame que a gente está tratando naquele momento. O ESAV, além do ESAV, os erros de imunização. Porque o erro de imunização, ESAV não necessariamente pode ser evitável, porque é uma resposta que o nosso organismo tem a uma determinada vacina ou não, né? Mas o erro de imunização são evitáveis, porque eles podem comprometer diretamente a eficácia e a segurança do produto. Por exemplo, eu tenho a vacina, mas eu uso um diluente errado. Vai garantir a imunização? Não. Então, isso pode ser evitado? Pode, né? Pode, com conhecimento adequado dos técnicos, né? Que mais? É, Às vezes os vidros são muito parecidos, então tem que prestar muita atenção no que está sendo feito, ainda mais nesse período que tende a aumentar a demanda, né, pela vacina, e às vezes a gente fica lá atarefado com tanta gente, com uma fila grande para vacinar, e aí tem que prestar atenção para que não venham ocorrer esses erros. A dose pode ser utilizada uma dose errada, né, uma via ou local inadequado.
O intervalo entre uma dose e outra pode estar errado na hora da administração. A administração feita fora da faixa etária ou em pessoas que têm contraindicação a determinadas vacinas, vacinas vencidas ou com desvio de qualidade, tudo isso vai entrar como erro de imunização. E oportunidade. Apareceu uma possibilidade de um ESAV, mesmo que possa ser um erro de imunização, faça a notificação imediata ou até 24 horas. E o tempo de investigação, ele tem início em até 48 horas após a notificação. Por isso a notificação ela é tão importante, na verdade ela é essencial. Sem a notificação a gente não consegue fazer investigação de ESAV. Então, onde notificar? A gente tem um ESUS Notifica. Qualquer profissional da saúde pode fazer a notificação. Esse sistema, acho que a grande maioria de vocês já tem uma certa familiaridade, né? Ele sempre é falado, comentado nos cursos de sistema de informação, né? E aí vocês conseguem entrar com ele através do Gov. Então, qualquer profissional de saúde, através do Gov, pode entrar no ESUS Notifica e fazer essa notificação. Então, como eu disse, o erro de imunização ele é evitável. E aí a gente tem as barreiras de segurança. O que a gente pode fazer antes, durante e depois para evitar esses erros de imunização? Antes, microplanejamento, que é planejar as atividades, né, incluindo a farmacovigilância dos exames. Fazer a triagem, conferir o público-alvo, conferir a indicação, o histórico vacinal e as contraindicações, por isso a triagem ela é super importante e necessária. Organizar os imunobiológicos para reduzir erros de troca, que às vezes a gente fica só pela corzinha da tampa, e aí isso acaba confundindo e a gente pode administrar o imunobiológico errado. Então, organizando fica bonitinho. Separar apresentações semelhantes também para não ter risco de troca. Verificar a validade, o lote, a conservação, os diluentes estão corretos. Capacitar os profissionais envolvidos, né? A educação permanente aí dentro dos municípios e definir o fluxo para intercorrências e emergências. Isso tudo né, deve ser feito antes do processo, né, das ações em si de vacinação. Durante, aplicar aplicar os certos da vacinação, ou seja, pessoa certa, vacina certa, diluente certo, se necessário, né? Quando a vacina exige diluente. Idade e indicação certa, dose certa, intervalo certo, via e local de administração certos, produto dentro da validade conservado corretamente e registro correto. Importante lembrar do registro, né? Porque dose aplicada sem registro é como é dose não contabilizada. E depois registrar, depois que faz a vacinação, registrar imediatamente, orientar sobre os eventos esperados e sinais de alerta. Isso é muito importante para diminuir, inclusive, a hesitação vacinal. Informar onde procurar atendimento, se necessário, né? Se ele tiver algum evento com maior gravidade, observar as intercorrências imediatas, comunicar, analisar e notificar os erros, mesmo quando não houver dano, né, dano na integridade do indivíduo, e utilizar as ocorrências para corrigir os processos. Então, se vocês tiveram em algum momento durante a multivacinação, casos de erros de imunização, lembre que pode acontecer, mas eles são evitáveis. Aconteceu uma vez, aí é nosso papel avaliar por que aconteceu e não deixar que esses erros voltem a se repetir. O plano de contingência, né, que está relacionado justamente
aqui, ó, a definição de fluxos de intercorrência e emergência. Isso é nada menos do que construir um plano de contingência. Nesse plano de contingência, ele vai tratar sobre o enfrentamento e a resposta em relação à desinformação sobre as vacinas. Então, eu posso fazer um plano de contingência que inclua uma comunicação estratégica, né? Falar das vacinas, para que servem, e aí trazer informações de qualidade verdadeiras, né? Capacitação e treinamento dos profissionais, inclusive para garantir que a população tenha segurança nesse profissional, a cooperação institucional, né? A gente precisa, a coordenação de imunização, por exemplo, não vai conseguir fazer tudo sozinha, né? Ela precisa, inclusive, de recursos que não são só financeiros, mas de recursos humanos que precisa de um suporte maior dentro da organização do município. Fazer o acompanhamento, análise e pesquisa e responsabilização. Né? Então, são campanhas de comunicação mesmo. Você quer um plano de contingência ligado a ao enfrentamento à desinformação sobre as vacinas. Você quer a saúde e consciência, que vocês conseguem ter acesso através desses QR Codes a várias informações. Não sei se vocês vão conseguir ter acesso direto a todas, porque nesse período eleitoral o site do Ministério da Saúde não está com todas as informações disponibilizadas, mas vocês podem tentar por esses QR Codes. Por falar em capacitação, né, o próprio Ministério, ele tem ele tem o curso no portal UnaSUS, chamado Vigilância ESAV, ênfase na notificação, investigação e no uso do eSUS Notifica. É um curso à distância, né, aberto para todos os profissionais da saúde que trabalham na vigilância em saúde, na assistência, né, na vacinação. É um curso de 45 horas. Então, é um curso que vocês conseguem ter informações sobre os ESAVs, né, e podem, inclusive, sugerir para que os profissionais, né, que estão ali diretamente na vacinação façam. E tem o curso disponibilizado pelo COSEMES sobre a capacitação, curso de capacitação das principais intercorrências e emergências na vacinação. Isso aqui é importante, né? A gente só vai conseguir avaliar se pode ser não um ESAV se a gente souber quais são os eventos que podem ocorrer após a vacinação. Então, são cursos aí que, à distância, né, que todo mundo, que os profissionais podem fazer com maior facilidade. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Silvio, que vai falar sobre o registro dessas informações. Quem é que vai ficar aqui comigo? Tá terminando já. Vai ficar aqui comigo, porque já tá terminando já. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade aqui na web reunião, né, sobre a multivacinação, vamos falar um pouco sobre os registros, né, da vacinação, né, durante esse período da multivacinação. E reforçando aqui também, né, aí no chat, nós compartilhamos o link de frequência, não esqueçam de estar acessando nesse link lá do formulário e para garantir a presença, né, de participação aqui na web. Sobre os registros, né, da vacinação, durante a multivacinação. Como já foi falado, né, o objetivo é o resgate, né, de pessoas não vacinadas, né, atualização, né, da caderneta e a intensificação das ações operacionais previstas no calendário nacional de vacinação. Então, dessa forma, não há alteração na forma de registro das doses aplicadas. As vacinas administradas durante a estratégia devem ser registradas normalmente nos sistemas oficiais, seguindo os mesmos critérios, né, e orientações já estabelecidas para a rotina de vacinação.
Então, não há nada assim, de novo para a gente estar apresentando, né, em relação a essa estratégia. Aí, em resumo, né, a multivacinação é uma estratégia para ampliar o acesso e atualizar a situação vacinal da população, sem mudanças nos procedimentos de registro das doses aplicadas. Mas a gente vai reforçar umas questões aqui importantes em relação ao sistema de informação. Sempre é bom a gente estar, né, reforçando. As doses, né, aplicadas deverão ser registradas no sistema, né, SUS, PEC ou no CPNI, ou sistemas próprios, né, para algum município que utilize sistema próprio, que estejam devidamente integrados à RNDS. É uma questão que a gente já vem, né, batendo nessa tecla há um bom tempo, mas ainda tem alguns municípios que não concluíram esse processo de integração. É, e em relação ao PEC, né, que é o sistema que mais utilizado nas UBS, que está se exigindo essa integração à Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, os municípios que utilizam o ESUS APS para registro de vacinas devem estar com a versão mais atualizada do sistema. Como sabemos, sempre tem mudanças, né? Então, o sistema com a versão mais atualizada não vai atrapalhar na hora do registro e nem dar inconsistência, né? Dificultar o registro das vacinas. Aqui vou mostrar para vocês aqui é o painel de monitoramento, né, da questão da integração por regional de saúde. É um Power BI que a gente sempre está monitorando para saber quantos municípios ainda estão pendentes, né, dessa integração, para quem usa o PEC. Porque a gente sabe que se pendir, né, por padrão, ele já é integrado. Então, nessa situação, para quem não concluiu a integração, no PEC, utilizar o CPNI. Então, tá aqui essa tabela por regional. A maioria, na verdade, boa parte das regionais já concluíram nessa integração, estão 100%. Já algumas ainda tem um ou dois municípios que ainda não, né, realizaram essa integração. Por exemplo, aqui, ó, a regional de Bacabal, Balsas, não concluíram. Regional de Imperatriz, Itapecuru, Pedreiras, Pinheiro, Presidente Dutra, Santo Inês e São João dos Patos e Timon. As demais já concluíram essa integração. Então, tem 30 municípios que ainda faltam concluir essa integração. Bom, como nós já falamos, em situações nas quais os sistemas não estão integrados, utilizar o CPNI, né, a orientação lá do Ministério da Saúde, como está aqui nesse slide aqui, orientando, né, em relação a essa integração. Se está integrado o PEC e você também utiliza o CPNI, a informação deve ser registrada uma única vez, né? É, lembrando que a informação que é digitada no PEC, ela migra para o CPNI, né? E automaticamente para a RNDS. E não o contrário, do CPNI para o PEC. E em relação aos registros das vacinas, deve obedecer aquelas regras. Tem uma planilha que a gente sempre compartilha e ela também está lá na página do Localiza SUS, que ela tem umas orientações, né, das regras de entradas de todas as vacinas, por estratégia, por tipo de dose, que ajuda muito o operador no momento de registrar determinada vacina nos sistemas, seja CPNI ou SUS-PEC. Então é importante vocês terem acesso a essas regras de entrada, né, de registro no sistema de informação. Uma planilha bem completa mesmo, com todos os imunobiológicos. Lembrando que o Localiza SUS, né, é a página oficial para a gente estar monitorando, né, essas doses aplicadas que estão sendo registradas, né, nos sistemas. Recomenda-se o uso contínuo dos painéis de doses aplicadas por ocorrência, é, disponíveis, né, por UF, município e estabelecimento, como ferramenta estratégica para acompanhamento da execução da multivacinação, né? E identificação oportuna de cenários que demandam intensificação das ações. Então, sempre bom estar acompanhando lá no Localiza SUS, né, através do Gov. A página é aberta, não precisa de cadastro nem login para você estar acompanhando doses aplicadas e cobertura vacinal. Seja menores de 2 anos ou, no caso da multivacinação, crianças e adolescentes, né, menores de 15 anos. Então, em relação aos registros,
essa é a informação que eu tenho a passar para vocês nesse momento. Agora a gente vai entrar no momento de dúvidas. Já observamos aqui que já tem algumas pessoas que já levantaram a mão. Então a gente vai seguir uma ordem, viu? A gente vai dar, nós temos mais 20 minutos para a gente estar, né, esclarecendo algumas dúvidas que tenham ficado em relação ao que foi apresentado aqui, pela Laila e pela Thalita e por mim também. Sim, senhora. Já pode iniciar, Silvio, as perguntas? Aberto aqui? Então, gente, esse momento nós vamos abrir para as perguntas. A primeira pessoa que está inscrita é a Andréia Rocha. Andréia, fique à vontade. Posso fazer? Oi, Oi, boa tarde. Meu nome é Andréia e estou como coordenadora do município de Balsas. Na verdade, eu tenho duas dúvidas. A primeira é quando você falou em relação à vacinação com a vacina VIP, né, com a poliomielite, com a mudança, né, do esquema. Quando houve aquela última mudança que a gente estava trabalhando, existia o esquema de fazer o esquema primário com 3 doses e aí fazer um reforço com VIP. Caso aparecesse uma criança que tivesse um reforço com VOP com 15 meses, a gente poderia fazer um reforço com VIP em tempo oportuno, né? Ou seja, poderia fazer antes dos 4 anos de idade. A minha dúvida é, se porventura recebermos uma criança que fez esse segundo reforço, antes dos 4 anos de idade, a gente vai considerar o esquema completo ou a gente vai fazer essa outra dose? Uhum. Oi, Andréia. Considera completo. Certo. Pronto. Agora a segunda dúvida. Dúvida, na verdade, porque assim, quando foi falado em relação à vacinação com a pneumo 20, esse esquema misto, a gente sabe que na nota técnica diz a primeira dose com pneumo 20 e a segunda com pneumo 10. Só que, por exemplo, aqui em Balsas, esse mês eu não recebi na rotina vacina pneumo 20 e está em falta. Eu vou deixar de vacinar e ficar aguardando porque eu tenho uma previsão para chegar só dia 13. E aí a gente tem que oportunizar a vacinação, né? Eu não gosto de perder a chance de vacinar porque pode haver atrasos vacinais, já que você falou que a gente não pode iniciar o esquema com a pneumo 10. Aí eu só queria entender, porque assim, seria melhor, já que tem essa possibilidade das crianças que fizeram a primeira dose com pneumo 10, a gente vacinar a segunda dose com pneumo 20, por que não perder a vacinação e fazer dessa forma o esquema? Oi, Andréia. Tem que aguardar, né, o recebimento das pneumo 20, Uhum. Certo. certo? Oi. Andréia, eu Gustavo aqui. Gustavo. Oi, Gustavo. Deixa eu te dizer, André, foi uma falta de desabastecimento do Ministério da Saúde mesmo para pneumo 20, Não, eu entendeu? sei. Uhum.
Então, quando a Pneumo 20 chegou, já tinha descido até as últimas rotas de descida de rotina, já tinham descido. Então, a partir da semana que vem, estarão recebendo, todas as regionais estarão recebendo tanto Pneumo 20 para rotina das crianças, como Os es- especial, entendeu? Porque certo. foi um desabastecimento do Ministério da Saúde mesmo, não foi questão do Estado, foi do Ministério da Não, Saúde. não, isso aí o Samuel já passou já para mim, acredito que para o restante do pessoal. Quanto a isso, eu sei que não foi uma falha do pessoal do Estado. Tranquilo. Aí tem, aí tem que aguardar mesmo a Pneumo 20 chegar e fazer a busca ativa dessas crianças que não tiveram como fazer a Pneumo 20, entendeu? Então tem que Certo, fazer uma busca, um chamamento para essas crianças, tá bom? certo. E aí, só um recadinho. E Silvio, responde minha mensagem, por Deus. E é só isso. Obrigada. Por nada, Ele é um Andréia. homem difícil. Ele é um homem difícil, viu, Andréia? Ele é O próximo. muito difícil. Já, acho que já fez mêsversário a minha mensagem. Eu tô brincando, faz parte. Ezequiel é o próximo. Não, a próxima sou eu, Flávia. Não, a gente tem uma lista aqui do próprio Teams, que conforme a pessoa vai levantando a mão, ela vai saindo. Aqui, para mim, está aparecendo que é o Ezequiel. Pois para mim apareceu que seria eu, mas bora lá com Samuel então. Isso, Samuel, por Aqui favor. também tá primeiro eu. Pois é, Ezequiel. pois é o Teams. A Ezequiel, por lista favor. correta é a dela lá mesmo. Isso mesmo, eu seria a segunda, mas Então, enfim, talvez a Samuel seja a minha também, né? A minha dúvida. Ezequiel não é Samuel. Então, o Ezequiel vai abrir mão, a Flávia vai fazer a pergunta. Melhor, que já deu tempo aí. 5 segundos para falar. Se não falar, dá pro outro. Então, Flávia. Flávia, você ainda vai fazer a pergunta? Então, a Flávia não está respondendo. Se ela voltar, ela volta para a fila. Ezequiel, você vai querer fazer a pergunta? Tá, então vamos pular para Giovana. Giovana Raquel, fique à vontade de fazer sua pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Quero ser bem breve. A minha dúvida é a respeito do registro das vacinas. Porque eu queria saber, por exemplo, nós temos as equipes aqui no município em que eu resido e estou atualmente na coordenação. Temos as equipes nas unidades básicas de saúde e eu gostaria de saber. Temos também algumas outras profissionais que são técnicas de enfermagem, mas que não têm registro no PEC, na rotina da sala de vacina. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar muito bem, mas que elas têm conhecimento, né, sobre a vacinação, só não estão ali trabalhando na unidade, não tem aquele cadastro no PEC. E muitas das vezes elas gostam, aliás, são escolhidas para contribuir durante as campanhas extramuros. O que eu queria saber é como eu devo proceder para o registro dessas doses realizadas extramuros, se eu posso estar utilizando, porque o registro ele deve ser no nome do profissional que está vinculado ao PEC, né? E como eu faria para poder registrar essas doses? Eu teria, no caso, que usar realmente a vacinadora que está ali cadastrada no sistema, ou eu posso registrar a dose que foi feita, no caso, por uma profissional A, só que no PEC
quem tem acesso é a profissional B. Não sei se deu muito bem para compreender a minha dúvida, mas eu tenho muita curiosidade em saber se isso pode ser feito ou não. Giovana, como foi realizado esse cadastro lá no sistema do técnico? Como é do operador? Qual foi o perfil? Operador estabelecimento de saúde. Não, no PEC. Ah, no PEC? Sim. Tipo O assim, registro foi. Porque no CPNI não tem não impede de você outro operador tá registrando essas doses, né? No caso, essas doses que foram registradas. Você está falando em relação ao PEC, não é isso? Isso, ao PEC. Pois é, qual é o perfil dessas outras pessoas? Elas não têm cadastro no PEC. Enfermeiro. Não tem ainda. No caso, para registrar pelo PEC, teria que ter o cadastro, né? Sim. Só ter acesso ao sistema. Tem que ter o cadastro para conseguir acessar o sistema para estar realizando esses registros, né? Dessas doses que voltam. E é bom. Entendi. São doses antigas? São doses antigas. Que era feito, né? E aí eu queria saber se isso realmente pode ser feito ou não. Pois é bom agilizar essa digitação, mesmo que seja no CPNI, que não vai ter problema nenhum para vocês, viu? Tá, certo. Por exemplo, a profissional vacinou lá no extramuro e aí ela me entrega a ficha, eu posso registrar pelo CPNI? Sim, você define lá um estabelecimento de saúde e informa essa dose. Mesmo sendo eu no meu acesso, não tem problema? Sim, não. Pois tá bom, então. Da vacinadora, no caso, né, que é cadastrada aí no sistema. Entendi. Vacinadora. Ok, certinho.